Olá, olá! Vamos para mais uma aula da disciplina de Linguagem de Programação 1 e nessa aula nós vamos falar sobre variáveis e operadores existentes na linguagem de programação Java. Nessa aula nós iremos ver os nomes das variáveis, quais são os tipos de dados, os escopos das variáveis, conversão entre os tipos de variáveis, vamos ver os operadores existentes e também as constantes. Uma variável é um nome simbólico para uma porção de memória na qual um valor ele pode ser armazenado. Toda variável ela vai ter as seguintes características. Uma variável ela vai ter que ser declarada antes de ser utilizada para que a gente possa criar o espaço de memória onde que nós vamos armazenar este valor. Ela deve possuir um tipo, um indicador e um escopo. Elas podem ser locais, quando elas são declaradas dentro dos métodos, ou atributos, quando elas são declarados dentro do corpo da classe. E as variáveis, elas podem também ser inicializadas. Como o Java ele é uma linguagem fortemente tipada, todas as variáveis elas devem ser declaradas antes de serem usadas. O tipo de uma variável ele vai determinar o tipo de informação que você vai querer armazenar dentro dela. As variáveis elas podem ser declaradas como atributos dentro do corpo da classe, ou elas podem ser declaradas localmente. A gente denomina de variáveis em qualquer parte da implementação, dentro, por exemplo, de um método. As variáveis elas também possuem um escopo, o qual vai determinar aonde no programa ela vai estar acessível e visível para você poder utilizá-la. A declaração da variável no Java ela sempre vai seguir a seguinte sintaxe. Ela tem um tipo, que é o tipo de variável, se ela é inteira, se ela é string, se ela é real. Nós vamos ver esses tipos logo logo. E ela tem um identificador, que é o nome da variável. Caso você queira criar mais variáveis numa única linha, que ela tem o mesmo tipo, você pode, logo após você colocar o identificador, colocar vírgula e vir com um novo identificador. A variável também, ela pode receber um valor. A gente já pode atribuir um valor a ela. Para isso, basta logo após o identificador nós colocarmos o igual seguido do valor. Por exemplo, eu posso criar uma variável que vai guardar a idade de uma pessoa. Primeira coisa que nós colocamos é o tipo. No caso aí, nós colocamos um tipo inteiro, olha lá, ó, int. E logo após eu venho com o identificador, idade. Então temos uma variável chamada idade do tipo int, ou seja, do tipo inteiro. Caso você queira, você pode atribuir um valor para essa variável idade. Então no caso aqui, num determinado local do nosso algoritmo, eu quero atribuir um valor para essa variável. Então nós colocamos aqui, idade recebe 15. Agora eu tenho armazenado o valor 15 dentro da minha variável idade. Como de prática, toda variável ela deve ter um princípio ao você criar o nome dessa variável, ao você criar essa variável. A variável ela sempre deve começar com letras ou underscore ou o sinal de dólar. Nunca se deve colocar e inicializar uma variável com números. Ela pode ser seguida de números, mas nunca ser inicializada com números. Você pode começar com uma letra e seguido de números, por exemplo. Como não existe restrição quanto ao tamanho do nome das variáveis, é recomendado que você sempre escolha nomes significativos para essa variável. Então evite de criar variáveis com nome A, B, C, D. Sempre crie variáveis significativas para aquilo que você está fazendo. Então se você está calculando a idade de uma pessoa, crie uma variável chamada idade. Se você está trabalhando com ano, crie uma variável chamada ano. Se você está trabalhando com nome, crie uma variável chamada nome. Evite de criar variáveis x, y, z. Porque agora isso pode estar funcionando nos seus algoritmos que são pequenos.
Mas quando você começar a desenvolver softwares muito grandes, isso já não vai funcionar mais. Utilize sempre a primeira letra como minúscula, seguido de maiúsculo. Por exemplo, customer name, então olha só, eu inicializei em minúsculo e a próxima palavra foi iniciada como maiúsculo. Aqui estão alguns exemplos que vocês podem utilizar. Olha só, apesar de eu ter falado que evitar, você pode. Item, underline custo, item custo, tem dólar custo, item custo 2, underline item custo. São variáveis que você pode criar. Já você não pode nunca usar caracteres especiais. Então olha só, item jogo da velha custo. O Java não permite que você faça isso. Item estrela custo, também não. 2 item custo, olha só, você inicializou uma variável com um número, isso não é permitido. Item tracinho custo, caractere especial, o tracinho. E 100 porcentagem, não te permite fazer. Além dos caracteres especiais, o Java ele não permite você criar variáveis com algumas palavras-chave, que são palavras que você utiliza durante a sua programação. Então, por exemplo, eu tenho a palavra abstract, a palavra throws, try, public, case, final, operator, throw, null, for, char, entre várias outras. Essas palavras elas vão ser utilizadas durante a sua programação. Portanto, você não pode utilizá-las na criação das variáveis. Então, evite de fazer isso. Agora que a gente já viu a boa prática para a criação dos nomes das variáveis, vamos ver os tipos de variáveis que você pode criar nos seus algoritmos escritos na linguagem Java. Nós temos os tipos primitivos de dados, nós temos 8 tipos primitivos de dados, onde 6 são tipos numéricos, um é do tipo char e outro é do tipo booleano. Então nós temos lá os inteiros, nós temos 4 tipos de variáveis inteiras, nós temos byte, que ele vai ter o tamanho de 8 bits, nós temos short, tamanho de 16 bits, int, tamanho de 32 bits e o long, tamanho de 64 bits. Você vai utilizá-los, vai depender daquele tamanho que você quer armazenar a sua variável. Em comum, sempre nós vamos ver muito mais o uso de variáveis criadas do tipo inteiro, int. Nós temos variáveis reais, ponto flutuante, que vão permitir que você use números após a vírgula. Então nós temos lá dois, o float e o double. O float ele permite você armazenar números de até 32 bits. Já o double ele te permite armazenar números de até 64 bits. Então temos lá o tipo de variável char, que é um tipo de variável caractere, ele vai te permitir somente caracteres de 16 bits, somente um caractere. E nós temos, por fim, o tipo booleano, que é o tipo lógico, o tipo booleano, que ele vai permitir você armazenar valores do tipo true ou false. Aqui nós temos as faixas de valores que cada um dos tipos de dados, de variáveis, eles vão te proporcionar. Então, por exemplo, o byte, ele vai te proporcionar armazenar números de menos 128 a 127. Short, de menos 32.768 a mais 32.767. Já o ponto flutuante, ele nos permite armazenar dados com partes decimais, além também de armazenarmos dados inteiros. Ele nos permite fazer isso aí, que são números reais. Nós temos dois, como eu já falei, o float e o double. O float, eles vão ser valores reais com mais precisão simples, com 32 bits. Já o double vai permitir a gente representar valores com precisão dupla. Temos o tipo também caractere, que é o char. Vai permitir a gente armazenar apenas um caractere, seja ele do tipo string ou seja ele do tipo primitivo. Para que a gente possa armazenar um valor do tipo caractere, nós precisamos sempre colocar em aspas simples, como tal exemplo. Então queremos armazenar, por exemplo, o caractere A. Então nós colocamos lá, ó, char letra recebe, entre aspas simples, A. Então ele vai armazenar o caractere A. E por fim nós temos o tipo de caractere
boolean, lógico, que ele vai só armazenar dois tipos, ou é true ou é false, ou seja, verdadeiro ou falso. Dentro da linguagem de programação Java, nós também temos os tipos de dados armazenados por referência. Esses tipos de referência, eles são representados por classes, interfaces e arrays, e eles podem ser definidos pelo próprio usuário. A principal diferença entre os dados primitivos e os de referência é a memória que deve ser alocada para aquele valor. Porque dentro da execução do seu sistema, você não sabe quanto de memória você deve alocar para aquele valor. Então, por isso, você vai utilizar a referência para armazenar aquele valor. Um dos tipos que nós temos de referência, nós temos a classe string, que a gente pode manipular valores do tipo string, ou seja, letras, palavras, frases e assim por diante. Nós vamos ver isso aí daqui a pouquinho. Uma variável, ela sempre deve ser criada dentro de um escopo, ou seja, entre as chaves. E ela pode ser criada dentro da classe, nós vamos chamá-la de atributo, como nós já vimos, ou dentro de um método, que nós chamamos de variável. Uma variável, ela somente será visível dentro do bloco onde que ela foi criada. Então, que como no exemplo, nós temos lá um método void método, onde nós criamos aqui uma variável do tipo int chamada x. Essa variável, ela só vai ser acessível, ela só vai estar visível dentro daquele bloco. Então, tudo que tiver dentro desse mesmo bloco, eu vou conseguir visualizar e trabalhar com essa variável. Por exemplo, logo abaixo, nós temos um início de um outro bloco. Então, ali eu iniciei um bloco, criei uma variável, olha lá, int y, e eu coloquei lá, ó, x igual a 10. Por que eu consegui trabalhar com a variável x aí? Porque este bloco ele está dentro do bloco onde que a gente criou a variável x. Já eu tenho ali, ó, int y. Eu vou conseguir trabalhar com essa variável somente nesse bloco aí. Se eu tentar trabalhar com ela logo abaixo, olha só, y recebe 20, eu vou conter um erro, porque ele não identifica que essa variável ela foi criada dentro do bloco dela. Ela foi criada em outro bloco, porque o fim do bloco y, onde foi criado, está logo acima. Agora que nós já vimos os tipos de variáveis, vamos ver as conversões entre esses tipos de variável. Automaticamente, o Java ele já converte um valor de um tipo numérico para outro de maior capacidade de armazenamento. Então, por exemplo, nós temos ali de menor até maior armazenamento. Byte, onde que seria o menor, e long, que seria o maior. Então, automaticamente, uma variável long, ela consegue receber uma variável do tipo int, uma variável do tipo short e uma variável também do tipo byte. O int, ele só consegue receber variáveis do tipo int, short e byte. Por sua vez, o short consegue só receber valores do tipo short e valores do tipo byte. E o byte ele consegue receber somente valores do tipo byte. Para que a gente possa converter um tipo de variável maior para um tipo menor, nós utilizamos um mecanismo que a gente chama de cast, que é o typecast. Quando uma variável int recebe uma variável do tipo long, e a gente utiliza esse cast, ele vai arredondar esse valor para que ele possa ser o último número da faixa de valores do tipo int. Aqui, por exemplo, nós temos alguns exemplos. Olha só, byte B1 recebe 127, B2 recebe 127. E eu tenho aqui B3. B2 ele recebe B1 mais B2, ou seja, 127 mais 127. Isso ocasionaria um erro. Por que ocasionaria um erro? Porque 127 mais 127 dá 254, o que não é permitido um valor para o byte. Então, caso eu queira, por exemplo, receber esse valor para byte, eu poderia utilizar o cast, que eu poderia colocar o quê? Antes de realizar a minha soma, entre parênteses, eu colocaria o valor onde que eu quero converter. Então, como essa variável B3 é do tipo byte, eu poderia colocar, ó, B3 recebe, entre parênteses, byte, B1 mais B2. Eu vou pegar 264 e vou converter
para byte, ou seja, eu vou colocar ele como 127, que é a última faixa de valor que o byte consegue receber. Só que viu aí que eu perderia informação, eu ia perder informação de 127, ok? Então sempre que você utilizar, fique atento nessas questões. Aqui eu tenho uma tabela que mostra para você um resumo de todas as possibilidades que você pode utilizar para converter as suas variáveis, seja elas reais ou seja elas inteiras. Agora que nós já vimos as variáveis e o que a gente pode trabalhar, quais que a gente pode criar, vamos ver aqui alguns operadores que são utilizados dentro da linguagem de programação Java. Primeiro operador que nós temos é o operador de atribuição. Nós já vimos este aí em alguns exemplos, que é o operador igual. Ele é um operador de atribuição, ou seja, a variável ela vai receber um valor. Então sempre que você colocar o igual, ele quer dizer que a partir daquele momento, aquela variável ela tem aquele valor. Então ali eu tenho, por exemplo, int var1 igual a 0. Então var1 agora ele tem um valor 0. var2 recebe 0. Sempre que eu falar recebe, você vai assimilar que é o sinal de igual, ok? Então 0, var. Então var tem um valor 0. Olha só, var2 recebe var1 mais 10. var1 vale 0. 0 mais 10, 10. Então agora var2 recebe o quê? 10. Tem um valor 10. var1 recebe var2 que recebe 50. Então ali eu tenho, ó, var2 50, var1 agora então é 50. Temos também operadores aritméticos, onde a gente vai poder fazer ações, por exemplo, matemáticas. Então eu tenho o operador mais, que ele vai fazer uma adição, ó, 23 mais 29, 52. Eu tenho o operador menos, que é o operador de subtração, 29 menos 23, 6. Eu tenho o de multiplicação, que eu utilizo lá a estrelinha, 0,5 vezes salário. Eu teria lá, por exemplo, 50% do salário, né? Eu tenho o barra, que ele vai me representar a operação aritmética de divisão, 100 dividido por 50, 2. E eu tenho ali a porcentagem, que ele vai me dar o resto da divisão. Então, quando você, por exemplo, fazer 20% de 3, ele vai te dar o resto, ou seja, 20 dividido por 3, e ele vai te dar o número após a vírgula, que seria o 2. Nós temos o igual, que ele é um operador relacional, que ele vai verificar se algo é igual a algo. Então, x igual a 10, então eu estou verificando se x é igual a 10. Eu tenho o diferente, sinal diferente igual. 3 é diferente de 2? True. Tem o sinal de menor, ó, 10 menor que 10? Falso. Sinal de maior, 10 maior que 6? True. Sinal de maior ou igual, 3 maior ou igual a 3? Ou seja, 3 é maior que 3? Não. Mas 3 é igual a 3? É. Então eu coloco true. E o sinal de menor ou igual. 7 é menor ou igual a 6? 7 é menor que 6? Não. 7 é igual a 6? Não. Então ele me retorna falso. Eu tenho os meus operadores lógicos. Que eu tenho o II comercial, que é o AND. Então olha só. 0 é menor que 2 e 10 é maior que 5, 0 é menor que 2. Então, true. 10 é maior que 5? É. True e true, true. Barra, barra é o OR, o OU. 10 é maior que 11 ou 10 é menor que 12? 10 é maior que 11? Não, falso. 10 é menor que 12? Sim. Falso e true é true. Falso ou true é true. Tem o not, que é o de negação. Então eu tenho lá, ó, not, e entre parênteses, 1 é igual a 4. 1 é igual a 4? Não, é falso. Só que eu tenho lá o negação. Então eu torno o falso para true. E eu tenho, por fim, o short, que é o chapeuzinho. Então eu vou colocar lá, ó, 1 é diferente de 0? É. Short 2 é menor que 3? É.
Então eu tenho false. Eu transformo lá de true para false. Eu tenho também os operadores de atribuição composta. Mais igual, eu vou colocar o quê? Atribuição para ele. Então, por exemplo, olha, x mais igual a 10. Então eu estou pegando o quê? 10 mais x. 10 mais 10, 20. Menos igual. Atribuição de subtração. X menos igual a 10. 20 menos 10, 10. Vezes igual, ó, x vezes 10. 10 vezes 10, 100. Porcentagem igual. Porcentagem igual a 10, 0. Peguei lá o resto. X barra igual a 10, 0. Atribuição composta. Nós vamos ver isso nos algoritmos que nós vamos fazer. Então aqui, por exemplo, eu tenho incremento e decremento. Então, o operador mais, ele vai incrementar um número a ele. Ó. Olha só no exemplo que eu coloquei. Int var1 recebe 4. Var1 mais. O que eu estou fazendo? Eu já tenho 4. Quando eu coloco mais, eu estou atribuindo mais um valor a ele. Então, ele vai pegar 4 mais 1. Então, o var1 agora ele vai ter o valor 5. 4 mais 1, 5. E eu tenho o operador menos, que ele vai decrementar um valor. Olha o exemplo. Var1 recebe 4. Var1 menos. 4 menos 1, 3. Então, o var1 vai receber 3. Eu estou decrementando o valor. Então, sempre quando você utilizar o mais, ele vai estar somando um valor 1 àquele valor que ele já tem. Se você colocar o menos, ele vai estar decrementando, diminuindo 1 aquele valor que ele já possui. Dentro das variáveis, nós podemos também criar as nossas variáveis do tipo constante. Essa variável, ela vai ter um valor inicial e sempre vai ter o mesmo valor. Ele nunca vai ser modificado. Para que a gente possa criar uma constante, nós precisamos declarar o tipo de constante, que seria o final. Então, a primeira coisa que a gente coloca ao declarar essa variável é a palavra reservada final. Definimos o tipo, se ele é int, se ele é double, se ele é float, se ele é short e assim por diante. E definimos o identificador. E logo após a definição do identificador, nós temos que atribuir um valor a essa constante. Por exemplo, temos aqui, ó, final double, altura underline mínima recebe 100. Então, sempre a altura mínima ela vai ter o valor 100. Se a gente tentar mudar esse valor, a gente não irá conseguir. Agora que a gente aprendeu um pouquinho sobre as variáveis, vamos praticar a criação delas utilizando o NetBeans e criando uma nova classe para que a gente possa praticar. Aqui eu coloquei um exercício bem fácil para que a gente possa praticar. Olha só, a gente vai fazer um algoritmo que ele vai realizar a soma de dois números inteiros e vai apresentar o resultado ao final dessa soma. Vamos abrir aqui o NetBeans. Vamos criar um novo projeto para que a gente aprenda a criar esses projetos e fique familiarizado a criá-los. Vamos ao File, New Project, Java with Ent, Java Application, vamos colocar aqui Nest e vamos colocar aqui, vamos colocar Prática, o nome do nosso projeto. Como já vimos, ele já cria para nós a nossa classe, já com o nosso método principal, e aqui dentro do método principal, dentro do método public static void, nós vamos criar as nossas variáveis e os nossos métodos. Então vamos lá. Como são dois números inteiros, a primeira coisa que a gente coloca é o quê? O tipo. Então int. Int, vamos colocar ó, número 1, vírgula, número 2. Sempre que a gente termina uma linha, a gente coloca ponto e vírgula. Logo após nós criarmos as nossas variáveis, nós vamos fazer a atribuição para ela. Então, olha, número 1 vai receber 13. Número 2 vai receber 30. São números que eu estou colocando aqui. E aqui, nós precisamos fazer o quê? O resultado, a soma deles. Então, vamos fazer também aqui, ó, vamos criar aqui, ó, int soma.
Logo acima aqui, ó, criei outra variável. Você poderia ter colocado aqui, logo após o número 1, poderia, a gente poderia ter colocado aqui, ó, soma, tá? Eu vou deixar aqui embaixo mesmo, nós temos criado ela. Então, vou colocar, ó, soma, vai receber, olha só a atribuição, ó, número 1 mais número 2. E por fim, nós vamos imprimir o resultado, ó, system.out.println. Uma das coisas que você pode fazer ao você estiver programando dentro do NetBeans, que você nunca vai errar a sintaxe do Java, comece a escrever, então, por exemplo, vou começar a escrever system. Então, olha lá, ó, SY, aperta Ctrl espaço. Olha só o que o Java faz, o NetBeans faz para você, ó. Ele já coloca aqui para você alguns códigos. Então, olha lá, ó, system. Ponto, ó, out, vai aparecendo para você. Você vai apertando Enter, ó, ponto, println. Só usar o Ctrl espaço. Entre aspas duplas, vamos colocar aqui, ó, resultado. 2 pontos. Eu quero que mostre para nós a palavra resultado. E como eu quero apresentar para nós a nossa variável soma, eu tenho que clicar no mais, que ele vai o quê? Concatenar a palavra resultado com mais, ele vai juntar as duas. Se eu não fizer isso, se eu não colocar um mais, ele vai me acusar um erro, olha só. Tá vendo que ele fica em vermelho? Que ele está me dizendo um erro. Você pode clicar aqui, ó. Ele vai mostrar para você o que ele esperava. No caso aqui, ele esperava um mais, que é para me juntar a palavra resultado com a minha variável soma. Nosso algoritmo está pronto, vamos aqui rodá-lo. Botão direito, Run File. Olha lá o nosso resultado, olha, 43. Muito bem. Agora que nós fizemos junto esse algoritmo, quero lançar um desafio para você aqui, de você mudar esse algoritmo fazendo a soma de 2 números reais. Fica a dica aí, números reais, double e float. Antes da gente terminar essa aula, vou te dar uma dica para que você possa sempre fazer os seus algoritmos de uma forma muito simples durante esse semestre e alguns passos para que você possa criá-los. Primeira coisa que você deverá fazer, criar a sua classe. Logo após que você criar a sua classe, define as suas variáveis, crie as suas variáveis. Ao criar as suas variáveis, atribua valores a elas. Realize a operação que você deve fazer, que o algoritmo está solicitando, e por fim, apresente o resultado. Se você seguir esses passos, não tem erro, você vai conseguir fazer o seu algoritmo de forma muito fácil e muito simples. Nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado, um abraço e até a próxima aula.